E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, antes de começar esse vídeo, quero trazer de volta uma pequena troca aqui verbal que Ítalo Marcilli teve com uma paciente que se disse surda. Ela se colocou como surda, falou: ó, não responde falando, pois eu sou surdo e não consigo acompanhar a sua fala. Ela está pedindo para ele escrever mais. Aí ele escreve: não sou inclusivo. Quando eu só puder responder falando, vou continuar respondendo falando, ok? Pare de reclamar, 98% dos conteúdos dos stories é escrito, e os cegos, porra, vocês querem tudo? Eu não tenho pena de você, lide com suas deficiências sem reclamar, eu lido com as minhas. Essa foi a pior, depois eu parei para pensar nisso, tem tanta coisa difícil, bizarra, atrapalhada nas falas desse sujeito, e essa aqui foi a pior. Eu lido com as minhas. Você dizer para uma pessoa deficiente físico, uma pessoa com portador de necessidades especiais, alguém que assim, nitidamente tem é portador de necessidades especiais, tem uma deficiência, você dizer para a pessoa que lide com as suas deficiências sem reclamar que eu lido com as minhas. Que deficiência que esse cara teria? Assim, é absurdo, absurdo dizer isso para uma pessoa. Imagina dizer para uma pessoa cega, surda, lide com as suas deficiências que eu vou lidar que eu lido com as minhas. Nossa, é assustador. Meu amigo, você não tem deficiência nenhuma, não tem que lidar com nenhuma. Você não lida com as suas porque você não tem. Primeiro ponto aí. Então assim, eu deixei isso para trás, mas é tão absurdo que a gente tem que ressaltar, tá? Então, o próximo eu quero falar da questão dos planos para 2021, que eu vi patrocinado dele, a gente acaba falando sobre o cara, acaba vindo no feed, né? E veio no feed a propaganda de uma palestra, uma conferência, um sermão, porque na minha compreensão é sermão que esse cara faz, porque ele fica muito tempo ali, repetitivo e prolixo e com todo aquela retórica de espetáculo, com toda aquela postura mesmo de linguagem, aquela linguagem corporal forte mesmo, de ir em direção ao outro, como se fosse um pastor, como se fosse um sacerdote mesmo, né? Fosse alguém pregando um sermão. Então é isso que esse cara faz, na minha compreensão. E é tão demorado, não sei como que muita gente tem paciência, mas as pessoas não têm paciência no sentido de que elas estão apegadas e logo, estando apegadas e envolvidas, tudo que vem dali para muitas delas é sagrado e não pode ser criticado nem nada. Inclusive tem até eu até vi também, né, por acaso, uma outra dele, né, que ele tá com a mão assim, fazendo um sinal de silêncio e pedindo para as pessoas, como se fossem fazer, pedindo não, mandando as pessoas ficarem em silêncio, aquele gesto de silêncio assim, com o dedo na frente da boca, e aí tá escrito o que ali? Se você não for falar bem de alguém, cale sua boca. Nossa, a tradução que eu tenho disso é o seguinte: não me critique, você está proibido de me criticar. Essa é a tradução que eu faço, não é simplesmente, não vou falar mal, criticar as ideias da pessoa. A pessoa tem ideias estapafúrdias, ideias absurdas, maléficas, muitas vezes você não vai criticar, não pode criticar, não pode consertar um erro de alguma coisa que a pessoa está falando, que está levando as pessoas a erro, que está prestando um desserviço, desinformação, alienação. Não pode, não pode, porque aí para esse pessoal fanático, fanatizado, que segue ele, infelizmente, é um público fanático, um público de extrema-direita fanático, é falar mal, e aí não pode. Então a censura de cara. Mas vamos falar um pouco de 2021, porque eu achei interessante o que ele traz em relação aos planos para 2021, o sermão que ele está dizendo que ele vai fazer daqui a alguns dias. Vamos lá. É aqui, ó, a propaganda da palestrinha que ele vai fazer, né? Dezembro é sem dúvida um mês de muita reflexão. Eu sei que você vai refletir muito sobre como foi seu ano de 2020. Eu sei que foi muita loucura, não precisa me dizer, deu absolutamente errado para todo mundo, tal. Mas ele vai falando. Aí chega em janeiro, eu queria ajudar você a começar o ano a partir da pergunta: quem eu quero ser em 2021? Quem você quer ser em 2021? Se você começar o ano que vem tendo um mapa claro sobre quem você quer ser durante o ano, eu garanto que pode vir pandemia, tsunami, terremoto, a própria morte pode bater na tua porta como um ladrão. Não importa, se você souber quem você quer ser em 2021, você será um homem feliz. Anota isso que eu estou dizendo. Só que para fazer isso você precisará de algumas técnicas simples. Então ele vai fazer um anúncio que no dia 7 de janeiro ele vai fazer uma live especial para 2021.
Mas eu quero falar aqui para vocês como eu concebo essa questão de planos para o ano seguinte. Fazer planos e a pessoa faz as metas e tudo. O que eu faço planos e promessas do que ela vai fazer para o ano seguinte. Então, para ele, basta a pessoa ter claro para ela mesma, né? Responder claramente pelo que ele está dizendo aqui. Vamos ver quanto que ele vai desenvolver isso no sermão dele. Mas a pessoa tem que ter claro o que ela quer. Olha, tem tanta coisa para falar disso nesse sentido que o que é ter claro para si o que as pessoas querem, né? Entre querer, existe uma diferença entre desejar o que se quer ou querer o que se deseja. É uma discussão imensa disso, mas eu não vou entrar nem nesse detalhe, eu vou entrar mais rapidamente num breve texto que eu escrevi a respeito dessa questão de planejamento, se planejar para o ano seguinte, fazer promessas e planos. Foi algo que eu escrevi há um ano no Facebook e eu escrevi o quê? Escrevi assim: não entro nesse papinho furado de ficar fazendo metas para 2020. Que eu tenho de mudar isso ou aquilo. Para mim tudo isso é conversa furada que aumenta a ansiedade e uma série de fatores que vão facilitar até mesmo a passagem do ano como mais desagradável. Então, fica fazendo muito plano, muita promessa. Na minha compreensão, aumenta a ansiedade e pode ser uma passagem de ano até mais agradável, porque a pessoa fica naquele movimento de meio que torcida para si mesmo e de que deve mudar, eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu tenho que mudar. Acho isso muito sofrido. Não acho que o caminho seja mais eficaz, o mais efetivo seja por aí. Acho que isso aumenta o sofrimento ao invés de diminuir. Para mim, é um dia como outro qualquer. A passagem do ano é como outra qualquer. E as metas a gente tem que ir fixando no cotidiano e, se possível, pequenas metas. É importante que consigamos entender que tudo se faz com pequenos passos e que muitas vezes precisamos ter outras pessoas para nos ajudar a compreender que passos temos de tomar. E aí os passos que temos de tomar não é simplesmente no atacado. Outras pessoas que estão junto conosco mesmo, nos acompanhando. E aí um dos efeitos, talvez, que pessoas como o Ítalo Marcílio consiga provocar nos outros, de conseguir fazer, de conseguir ajudar algumas pessoas, de formar comunidades. Se ele consegue formar uma comunidade em torno de si, as pessoas trocam experiências e ali elas conseguem uma ajuda mútua, isso costuma ser mais efetivo e é para isso que as evidências apontam. Então muitas pessoas entraram no vídeo dele, ele me ajudou demais e tudo. Eu espero que essas pessoas estejam realmente sendo ajudadas, que não seja somente uma idolatria em relação à pessoa dele. E eu espero que elas percebam que a ajuda depende muito da ajuda mútua, do companheirismo, da relação com as pessoas mais próximas, dessa relação com os pares, dessa relação com a comunidade, que é quem de fato está sempre conosco e pode fazer com que a gente se motive de uma maneira mais rápida, mais imediata, mais fácil e até mais prazerosa. Claro que em alguns momentos algumas relações estão desgastadas e a pessoa precisa mudar de endereço, precisa mudar de comunidade, precisa mudar de contexto para que ela se estabeleça em novas relações, tenha novos aprendizados com outras pessoas diferentes e que a relação ali não seja desgastada e a partir disso ela possa sim crescer e aprender e se motivar melhor. Porém, vamos continuar aqui, né? E também não basta ficar acreditando que dependerá da força de vontade, que também é outro papo furado. Você precisa ter força de vontade. Olha, alguém dizendo você precisa ter força de vontade pode até te dar uma animada dependendo de onde essa pessoa está e quantas vezes ela faz isso por dia, como ela faz, se ela faz isso com carinho, se ela faz isso com jeito, se ela se apresenta de fato como uma pessoa companheira para estar do teu lado, estimular você de uma maneira que é a maneira mais saudável e não somente com ameaças e com uma relação mais aversiva. Então, se tiver isso e tiver presente, fica muito mais fácil e pode ser muito mais saudável. Então, não faz sentido simplesmente achar que a força de vontade brota da própria pessoa. A força de vontade não vai brotar simplesmente dentro dela por um ato de escolha. Agora eu terei força de vontade. Depende muito dessa relação com o mundo, essa relação concreta com o mundo, com o outro, e o outro se inserindo de uma forma saudável em nossa vida é mais garantida, é mais eficaz e faz uma passagem. A motivação pode se dar de uma maneira mais plena e
mais saudável, como eu já disse. Então, e não só isso, nós temos fatores também com luminosidade, alimentação, como eu já pude colocar num vídeo para vocês, colocando aqui no card, luminosidade, alimentação, atividade física. Então tem alguns fatores muito concretos até aí também envolvidos que são importantes. A pessoa precisa estar bem de saúde, né? Saber se todos fazer todos os exames necessários, saber que se está tudo ok. Tem muita coisa aí envolvida, até mesmo desequilíbrio de microbiomas, que é uma coisa um pouco mais sutil para boa parte das pessoas, pode estar envolvido. Mas vamos fechando aqui. O seu ambiente, os estímulos que estão à sua volta, as pessoas com as quais você convive que ajudarão a despertar essa força de vontade. Então espero que em 2020 vocês estejam cercados de pessoas que os estimulem de uma maneira saudável e que isso faça com que vocês mudem. É isso então, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like ou dislike, comentando, se inscrevendo, acionando as notificações. Obrigado e um abraço.